Há 66 milhões de anos, um evento de gigantescas proporções aconteceu aqui, em nosso planeta. Você com certeza sabe do que eu estou falando, não sabe? Nessa época, um meteoro colossal se chocou contra a Terra, causando uma enorme destruição e praticamente extinguindo as criaturas que viviam por aqui. Os dinossauros! Mas e se isso nunca tivesse acontecido, hein? E ainda, será que nós humanos conseguiríamos ter vivido entre esses seres monstruosos? Vem comigo. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Os cientistas estimam que os homens modernos surgiram entre 200 a 300 mil anos atrás. Agora, muito antes disso, mas muito mesmo, os dinossauros comandavam a Terra. O período Jurássico, quando esses seres dominavam o planeta, teve início há 200 milhões de anos. Durante esse período, o grande continente, conhecido como Pangeia, ainda estava se separando e se moldando ao padrão que vivemos hoje. Esse lento processo de separação tornou o clima da Terra mais ameno e equilibrado, permitindo que florestas úmidas se espalhassem pela superfície. E quem gostou muito dessas novas mudanças foram os répteis, que se multiplicaram e se tornaram maiores e mais fortes. Para os mamíferos, grupo que nós fazemos parte, pois é, isso significou uma vida bem mais difícil. Afinal, literalmente, lagartos gigantes procuravam incessantemente devorar os nossos ancestrais. Por isso, provavelmente, caso um meteoro não tivesse chegado e exterminado os dinossauros, os mamíferos teriam evoluído de uma maneira bem diferente. Esse grupo, que na época era parecido com gambás e ratos, bichos sorrateiros que viviam em buracos e saíam à noite para se alimentar, quando o perigo era menor. Logo, a evolução deles levaria uma visão noturna melhor, que aconteceria através de olhos maiores e mais esbugalhados. O corpo também seria ainda mais enxuto, para se esconderem melhor. Os nossos ancestrais macacos, então, também seriam muito diferentes, caso tivessem chegado a existir. Provavelmente teriam garras mais afiadas para se defenderem, ou ainda, quem sabe, pernas mais longas para poderem correr mais rápido. A realidade é que, muito provavelmente, se existisse vida e os dinossauros tivessem sobrevivido ao meteoro, ela seria fruto da evolução deles mesmos. E existem até mesmo teorias sobre isso, viu? Em uma delas, apresentada pelo famoso paleontólogo americano Dale Russell, os répteis continuariam a evoluir e a acompanhar as tendências das mudanças do terreno e do clima. Para ele, o tipo de dinossauro conhecido como Deinonychossauro, um grupo em que faz parte o famoso Velociraptor, poderia até mesmo ter evoluído para um ser inteligente e racional. Assim como aconteceu com a própria evolução humana, esses seres iam começar lentamente a se afastar dos animais selvagens, desenvolvendo uma espécie de sociedade. Eles viveriam em núcleos familiares e, assim como os humanos, desenvolveriam técnicas com ferramentas. Existem alguns estudos de previsão genética que nos dão uma boa pista de como eles seriam fisicamente, caso existissem até hoje. Seria algo muito parecido com a visão que temos de um alienígena. Cabeças grandes, olhos esbugalhados e mãos parecidas com barbatanas. Nada de pelos e orelhas também. Agora, vamos supor que nós, humanos, tivéssemos dividido a Terra com esses seres ainda na época em que viveram. Naquele período, tudo era diferente. Você simplesmente não reconheceria nada e, se duvidar, poderia acreditar que chegou até mesmo em outro planeta.
Toda a superfície é coberta por florestas, onde grandes predadores disputam as refeições a todo momento. Logo, se nós humanos tivéssemos convivido com os dinossauros naquele período, seria muito mais em uma relação de pique e esconde, para não dizer de caça e caçador. Em outras palavras, o principal objetivo de qualquer ser humano naquele período não seria ter um bom emprego ou constituir uma família, seria apenas não ser devorado. Encontrar com um Tiranossauro Rex quando você estivesse indo colher algumas frutas seria com certeza seu fim. Esse gigante é bem diferente do que é mostrado no clássico de Steven Spielberg, sendo bem lento e tendo um hábito alimentar mais parecido com o de um urubu, ou seja, se alimentava mais de carcaças do que realmente vítimas de suas próprias caçadas. Ainda assim, o fato é que ele poderia te matar, como se fosse uma mosca. E para piorar, como eu estava dizendo, os dinossauros herbívoros poderiam ser, e provavelmente seriam, tão perigosos quanto os carnívoros. Vale dizer que, embora em média os vegetarianos fossem menores que os predadores, ainda assim eles eram gigantes. Por exemplo, o Triceratops, mesmo que fosse herbívoro, passava tranquilamente dos 3 metros de altura, isso sem falar nos quase 9 de comprimento. Esses chifres que você está vendo aí não eram para alcançar folhas, não, viu? Mesmo não sendo predadores, esses animais também evoluíram num ambiente nada amigável, que era o período Jurássico, e por isso tinham desenvolvido certas ferramentas de defesa. Nada nos diz que um desses seres não te atacaria caso se sentisse ameaçado, mesmo que não fosse para se alimentar do seu corpinho, digamos, cadáver. O rinoceronte jurássico, que mencionei, era um dos menorzinhos. Outro dinossauro que você com certeza conhece é o Diplodocus, famoso por uma das cenas mais icônicas do primeiro filme do Jurassic Park. Esses bichinhos podiam atingir até 32 metros de comprimento, além de 9 de altura, com 15 toneladas. Não seria uma surpresa se você fosse pisoteado por um desses comedores de folhas. E sem querer, viu? Por acaso. Na verdade, talvez ele nem sentisse que pisou em algo. Sai pra lá. Vamos melhorar um pouco o cenário e vamos dizer que você tivesse alguma arma, uma faca, uma lança, até mesmo uma arma de fogo. Enfim, algo para se proteger. Eu falei que ia melhorar o cenário, né? Mas acontece que provavelmente você ter alguma ferramenta de provisão não ia mudar nada. Primeiro, nem mesmo os cientistas sabem dizer até hoje o quão dura e impenetrável era a pele de um dinossauro. Afinal, ela era preparada para tentar segurar as garras afiadas dos predadores. Então, uma faca provavelmente seria como uma picada de mosquito para uma boa parte dos répteis gigantes. Agora vamos supor que, na melhor das opções, você conseguisse matar um. A sua segurança iria durar até o outro predador sentir o cheiro do dinossauro morto e se aproximar para tentar arranjar um banquete fácil. Fica óbvio que a melhor opção seria realmente tentar correr ou subir em árvores, ao invés de combater as feras, viu? Obviamente, quando colocamos essa possibilidade, a de que humanos vivessem na época jurássica, algumas coisas têm que ser deixadas de lado. Por exemplo, naquele período, a umidade do ar era muito mais baixa que atualmente, embora já fosse bem melhor do que em outras eras. Mesmo assim, uma boa parte dos humanos não conseguiria sobreviver nessas condições. Isso sem mencionar as doenças. Qualquer fonte de água poderia ser mortal, já que o nosso corpo não seria acostumado com as bactérias da época. Imagine os vermes, parasitas, até mesmo as lombrigas eram proporcionais aos corpos dos dinossauros. Logo, até mesmo vermes
seriam muito mais mortais do que são hoje. Como se tudo isso não pudesse ficar pior, até mesmo os insetos eram muito maiores e perigosos do que são hoje. Uma das espécies mais assustadoras é a Néfila jurássica, uma aranha que chegava a medir 20 centímetros de comprimento. Embora possa parecer que não é muito, o grande perigo desse inseto eram suas teias. Elas conseguiam construir armadilhas extremamente resistentes de até quase 2 metros de altura. Paleontólogos acreditam que até pequenos dinossauros eram capturados e comidos por ela. Agora imagina você aí, no meio disso. Bem, sobreviver nesse período ainda teria mais uma dificuldade. Além de não ser atacado por uma das várias ameaças que existiam, arranjar alimento poderia ser um trabalho bem complexo também. Como caçar seria inviável, afinal, você provavelmente seria a caça. O melhor jeito para humanos arranjar alimentos seria roubar ovos por aí. Bem, além dessa ser uma atividade disputada, já que muitos outros dinossauros perigosos também se alimentavam assim, a mãe também não ia ficar nada feliz com a tentativa, não ia? Pois é. Pescar poderia ser uma alternativa, mas como você deve imaginar, os rios e oceanos eram tão perigosos como na terra firme. Enquanto você estivesse pescando, poderia sem querer fisgar um rutiodonte, que seria uma espécie de crocodilo jurássico que chegava a medir 8 metros de comprimento. Agora, fala pra mim aqui nos comentários, se mesmo com tudo que eu falei, você ainda gostaria de dar uma viajada no tempo e, quem sabe, tirar umas férias entre esses monstros, hein? Eu não sei você, mas se fosse com segurança, quem sabe, né? Será? Bom, eu fico por aqui, acho melhor. Mas logo eu estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!